A nossa tarefa hoje é trazer do capítulo das leis morais a terceira lei, que é a lei do trabalho, né? Vocês viram aí a lei divina natural, vira a lei da adoração, e agora nós vamos introduzir a lei do trabalho. Gostaríamos de ressaltar um detalhe muito interessante. Como vocês sabem, a palavra trabalho vem de um instrumento de punição, que é a triápole. Em Roma, você não pagava um imposto, você era punido. Uma outra coisa que é interessante nós ressaltarmos aqui, que na antiguidade os nobres não trabalhavam, somente os escravos trabalhavam. Então, como é que funcionava os povos? A riqueza de uma nação se fazia através da guerra. Guerreava-se, se apoderava de um povo, tomava riqueza, escravizava o povo, e aí então esse processo ele vem se desenhando até chegar nos dias atuais. Pouco tempo atrás, quando a Revolução Industrial na Inglaterra vai promover uma mudança, uma alteração nesse comportamento, mas fica o resquício no nosso subconsciente da luta do capital e mão de obra, que até hoje a gente vê que é um campo de luta, né? Por quê? Porque isso está no nosso subconsciente. Eram os mais fortes dominando os mais fracos, então o povo dominado era escravizado, foi durante muitos séculos dessa forma, e no fundo nós ainda estamos impregnados com essa ideia. E daí, apesar da alteração que se fez pela Revolução Industrial na Inglaterra, a gente viu que isso ainda não mudou o nosso subconsciente, que nós ainda continuamos em luta e briga. Um dia nós vamos assentar tudo isso, vamos harmonizar isso, porque isso faz parte da legislação divina. A lei do universo é harmonia, ritmo, proporcionalidade, nós não temos como fugir disso. Vamos entrar em harmonia, vamos entrar no ritmo, na mesma proporção, e nós vamos começar então a ter uma nova mentalidade. Disse também que a gente trouxe essa imagem aqui, porque um filósofo inglês tinha dito que nós estávamos predestinados a passar fome. Porque enquanto a população crescia ao cubo, a produção de alimento crescia geometricamente ao quadrado. Então nós estávamos predestinados a morrer de fome. Mas na equação, ele não colocou uma coisa que os Espíritos falam, que o trabalho é necessário para o desenvolvimento do nosso intelecto. Então, a tecnologia chegou, e se não fosse o desperdício e nem a ganância, o mundo não estaria passando fome hoje. Eu garanto para vocês que não. Mas, infelizmente, nós ainda temos essa paixão violenta em nós, essa própria luta do capital e do trabalho ainda gera muitas distorções e muito desequilíbrio. Se nós não colocarmos o Evangelho nessa equação, não vai fechar. Ela não vai fechar. E aí nós vamos continuar sofrendo a cada momento da nossa existência, até que nós vamos entrar vamos entrar numa equação de proporção, cada um entendendo a sua situação, porque hoje, se eu sou trabalhador, amanhã eu posso ser um capitalista. Nós vamos permutando lugares, e dessa forma que nós vamos trazendo para nós o entendimento aquilo que Jesus ensina no Evangelho, que nós devemos sempre ser útil a todos, né? E respeitando as condições daqueles que o Pai coloca à nossa frente, seja temporariamente ou não. Assim sendo, nós vamos partir então lá para a pergunta, que vamos tratar da necessidade do trabalho, coisa que as pessoas não gostam muito, né? Trabalhar, para quê? Todo mundo trabalha querendo aposentar, né? Então todo mundo quer logo parar de trabalhar, né? Que é o nosso pensamento. Lembrando Paulo, nos alertando, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Acho que a gente devia impregnar a mente disso, porque os Espíritos vão definir para nós o que é o trabalho, porque a gente até então concebe o trabalho só e somente o ganho da sustentação do corpo, mas eles vão muito mais além do que isso. O interessante, como nós estávamos dizendo, é que daquilo que nós entendíamos até então que era uma maldição, se torna hoje uma coisa legislativa, obrigatória para todos nós, porque ela vai nos obrigar pela lei do próprio esforço. Sem a lei do esforço próprio, gente, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum.
Então não adianta nós reclamarmos, brigarmos, xingarmos, se nós não colocarmos em ação a nossa potencialidade em auxiliar a sociedade e cada um dentro da sociedade cumprindo obrigatoriamente o seu papel. Na pergunta 674, Kardec diz assim: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Que era a primeira lá, que é lei divina. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e o gozo. Então o Espírito, antes que ele partisse para outra pergunta, ele já respondeu ali. Mas o homem está trabalhando muito porque a sociedade, nós somos bombardeados num consumismo violento. Depois da Segunda Guerra, você sabe muito bem, os americanos faliram na quebra da Bolsa de 1929, eles reinventaram a economia e daí eles colocaram uma coisa que até hoje nós usamos. As coisas se tornam obsoletas rapidamente, né? A gente compra um carro, ano que vem muda a frente dele, nós sentimos aquela necessidade de ter aquele com a frente nova, porque o meu que tem 1 ano, 2 anos, não serve mais. O relógio é a mesma coisa. Então observem que dessa maneira é que nós vamos sendo atingidos e vamos exagerando nas nossas necessidades. Inclusive na alimentação, porque cada vez que se apresenta um restaurante novo com um grande mestre de fazer comida, aquelas comidas granfinas, nós nos entendemos também que nós deveríamos usufruir de tudo isso. Mas ainda assim nós temos que respeitar, porque tudo isso serve para nos testar. A capacidade que nós temos de suportar e viver com essa situação. Até o dia em que nós entendemos que não tão necessárias essas coisas são, e aí nós vamos inverter essas nossas necessidades. Então, faz parte da lei da natureza, apesar da palavra ser originária de um equipamento de tortura, que hoje se faz necessário em razão da nossa emancipação e da nossa possibilidade, pelo esforço próprio, de ganhar o pão do corpo. E aí nós vamos estabelecer agora o ganho do pão do Espírito. É o que nós estamos fazendo aqui. Essa pergunta é interessante. 675. Por trabalho só deve entender as ocupações materiais? É aquilo que a gente tinha dito, né? Não. O Espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então muda a nossa concepção do trabalho. Opa! O corpo por si só trabalha. O espírito, quando encarnado, só dá manutenção no corpo. E se nós soubéssemos dar essa manutenção, nós não teríamos problema nenhum. Estaríamos livres de doença, de uma série de coisas. E essa manutenção que nós devíamos dar, tanto na nossa maneira de agir, que são as escolhas que fazemos, aquilo que nós sempre falamos para vocês. Gente, policie o desejo, porque o desejo é o que vai nos acarretar uma série de problemas. O correr, o ir atrás do objetivo que nós estamos estabelecendo no nosso desejo, é que é o grande perigo para todos nós. E é exatamente esse é o ponto que o nosso irmão vai trabalhar depois, que o Evangelho de Jesus, ele só visa nos dar a condição de trabalharmos no equilíbrio da nossa própria potencialidade, sem cair no exagero e com domínio próprio de toda a matéria que nos cerca. Eu ouço às vezes as pessoas dizerem: Jesus é comunista, Jesus é capitalista. Nada, Jesus não preocupava com essas coisas. Porque é da natureza evolutiva nossa entrar no equilíbrio com essas coisas no futuro. E isso só vai ser possível quando nós tivermos abraçado no coração o Evangelho de Jesus. Tanto Jesus não era comunista nem capitalista, que o jovem rico chega para ele: mestre, meus irmãos estão me roubando a herança. Não estou aqui para fazer divisão de herança. Vamos pagar imposto para César, é lícito ou não é? Não estou aqui para pagar tributo para César. César o que é de César, Deus o que é de Deus. Não entrava nessas questões, porque essas questões vão ser trabalhadas à medida que nós formos entendendo esse Evangelho e começarmos a praticar esse Evangelho. Que não fizermos isso, nós vamos ficar nessa confusão que nós estamos envolvidos até hoje. Nós temos que abrir o coração para começar a entender, então, que tudo que fazemos de útil, como estamos agora, vocês pacientemente me ouvindo, agradeço muito pela atenção, estão trabalhando. Então estão na execução de uma tarefa das mais grandiosas,
pois que estou procurando o alimento para o meu espírito. Ao aprender essas coisas, ao aumentar a minha visão de entendimento a respeito da vida. E aí, por que o trabalho se impõe ao homem? 676. A gente vê isso porque é tanta reclamação que a gente escuta sobre a questão do trabalho em todos os momentos. Raramente você pega aquelas pessoas que fazem, gostam e não são muito de reclamar. Nós precisamos aprender a ser obedientes. Estamos aprendendo também a saber ter o domínio sobre o outro, no sentido de trabalhar com ele, orientando ao que ele deve ou não deve fazer. Em todos os postos que estivermos, nós estamos desenvolvendo uma utilidade dentro da obra divina. Se hoje eu estou no comando, amanhã eu posso ser o comandado. Tal como hoje comando, serei eu amanhã na condição de ser comandado. Porque uma coisa vai atraindo a outra. Se vocês acham que o seu patrão é muito chato, pense que vocês não foram parar lá à toa. Algo os levou até aquela pessoa. Nada no universo ocorre ao acaso, gente. Isso não existe. O acaso é um nada. É como se nada tivesse o comando. E tudo no universo trabalha. As leis foram criadas com um fim. O fim de nos elevar, nos condicionar, nos dar condição para que nós melhorássemos nosso nível intelectual e nosso nível moral. Então, nos dias de hoje, nós não vamos parar. Aquele empregado seu, aquele funcionário seu, que é o ranzinho, o chato, não se esqueça, ele não foi parar ali à toa. Então, tudo conectado. O que nós estamos precisando é estudar a nós mesmos para saber como devemos nos governar nesse cenário, qual a nossa efetiva participação no contexto geral, qual o exemplo que nós devemos dar a nós e a todos aqueles que estão do nosso lado. Tanto sendo comandado como sendo o comandante. Por ser uma consequência da sua natureza corpórea, é expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoamento de sua inteligência. Foi o que nós falamos lá sobre aqueles equipamentos agrícolas, né? Se nós não fôssemos tão gastadores, além do que é necessário, gente, com absoluta certeza, a terra não teria fome, não teria miséria de ninguém passar fome, nem outro tipo de coisa. Então, essa necessidade do corpo, que tem necessidade de ser enchido por comida, por água, tem necessidade de se proteger dos intempéries da natureza, é que nos levou à arte, à execução de coisas que a natureza nos oferece in natura, mas que nós transformamos em utensílios, em alimentos que atendem às nossas necessidades. E é dentro desse contexto que nós fomos e estamos evoluindo, aprendendo sempre que nós precisamos, pela lei do próprio esforço, buscar trabalhar efetivamente, porque se a gente não compreende o que nós estamos recebendo, não adianta. É o que a gente fala assim, a questão da educação, né? Vocês viram aí que o governo fez um levantamento, 70% das pessoas que estão recebendo auxílio do governo estão fazendo o que com o dinheiro? Jogando. Então o que significa isso? O cara precisa, recebe e não está fazendo o uso devido. Então ele não está preparado. Ele precisa ser educado. Então fechou-se várias casas Bet. Outro dia minha esposa ficou indignada no supermercado. Ela dizendo, a mulher chegou na minha frente com o cartão do governo, comprou lá. Pegou um litro de leite, bem, colocou lá. Falei, você ficou desesperada com isso? Calma, seu coração, né? Ela comprou cerveja, comprou mais uma outra coisa lá, comprou mais cigarro, olhou o litro de leite, o quê? Esse preço? Não vou levar. E não levou o leite, mas a bebida foi e o cigarro foi junto. Aí ela ficou desesperada. Eu falei, acalma o seu coração, porque as coisas, se o Pai eterno, sabedor de tudo, ainda tem paciência conosco nesse aspecto, então não se adoeça e não se deixe mortificar por isso. Porque isso é função da educação que nós precisamos passar um para o outro. Se não entender o homem das suas necessidades, da maneira que ele tem de usar os recursos que lhe chegam à mão, gente, não adianta.
Você vai dar dinheiro, mais dinheiro, e vai continuar no meio dessa grande confusão. Então nós precisamos reinventar, repensar que o nosso sistema, nesse ponto da educação, ele precisa ser alterado. E a educação moral, né? Para que as pessoas tenham responsabilidade e compromisso. Continuando, sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e de sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. Hoje, graças a Deus, a nossa sociedade mudou muito nesse aspecto, né? Nós já damos assistência àqueles que não podem trazer o sustento com sua própria força, poder ter nascido com alguma debilidade, coisa dessa natureza. Precisamos melhorar ainda mais. Mas primordial em todo esse contexto, como nós estamos enxergando, é a questão da educação. Uma outra coisa que eu sempre falo, assim, a gente acha que a miséria pode se traduzir em desespero, mas é uma coisa interessante. Setembro foi comemorado, Setembro Amarelo, devido a alto índice de suicídio no mundo. A ONU estabeleceu que a depressão é uma epidemia e que leva milhares e centenas de pessoas ao suicídio. Observe que as pessoas que cometem suicídio, 90% praticamente são aquelas que têm condição de sobrevivência. Então tem uma coisa errada, não é a questão da falta do que é para o corpo que leva a pessoa ao desespero. Tem um outro detalhe que nós precisamos avaliar. Provavelmente é o afastamento da nossa mente de Deus, que é a lei da adoração que vocês estudaram aqui anteriormente. O homem desconecta da divindade e está desconectando do universo. É o livre-arbítrio dele. Mas quando desconecta a mente de Deus, ele desconecta a mente da alimentação do universo. Depois ele entra em conflito com ele mesmo e vai estabelecer uma revolução entre ele próprio, o que o leva a perder a sua estabilidade. A vida para ele, quando no corpo, não tem futuro, porque ele não acredita nessas coisas, ou se acredita, a ver que ao eliminar a dor do corpo, eu vou eliminar no futuro a minha dor espiritual. E a gente sabe que não é assim que funciona. Muito obrigado. Semana que vem nós estaremos de novo. Um abraço para vocês.